Na aula anterior, a gente estudou sobre o papel da gestão na organização do agronegócio, né, dentro das propriedades rurais. E na aula de hoje, nós estudaremos os sistemas de informações e gestão de pessoas, né? São dois assuntos que eles se entrelaçam, né, com diversas áreas dentro de uma empresa. E aí, obviamente, como a gente não tem tempo suficiente para abordar um a um e as suas particularidades, a gente vai restringir em três assuntos mais específicos, né, que eles poderão ainda ser complementados em aulas futuras ao abordarmos outros assuntos. Então, essa é a nossa aula número 7 e vamos falar sobre sistemas de informações e gestão de pessoas no agronegócio. Antes, a gente compreende aqui o conceito do que seria sistema de informação gerencial, né? Ou simplesmente sistema de informação. Dentro do mundo digitalizado, hoje a gente precisa entender que os sistemas não são apenas aquele conceito mais simples, né, que a gente tinha anteriormente, de que representa um conjunto de várias comunidades ou de várias pessoas que compõem um determinado conjunto de soluções, problemas, situações a qual a gente deve se ater para poder ter posse, né, de um determinado reconhecimento de uma área. Eu vi que alguém colocou alguma coisa aí no chat. Alguém podia ler para mim, por gentileza? Foi, bom dia, Washington. Ah, tá. Bom dia. Pois bem, então, informação, ela é a matéria-prima para a tomada de decisões, né? Ou seja, dentro de uma empresa, e na verdade toda decisão que a gente deveria tomar, até pessoalmente, deveria se basear em informação, né? E obviamente informação de qualidade, ou seja, uma informação que a gente pode confiar a veracidade, ou seja, a realidade, né? Saber se essa informação realmente condiz com a realidade ou não. E justamente pela essa necessidade de tomar decisões com base em informações confiáveis, é preciso investir em sistemas que nos dê informações confiáveis, seguras, a qual eu posso tomar minhas decisões tranquilamente, porque as informações elas estão coerentes, né? Imagine, por exemplo, lá na década de 70, uma empresa do agro que trabalha, por exemplo, no comércio de exportação, por exemplo, tem que acompanhar diariamente a volatilidade dos preços do mercado. E suponhamos, por exemplo, que nesse local não se tinha uma logística onde se podia ter acesso ao jornal que dá acesso a essas informações diariamente, né? Então, eu ter acesso de 5 dias atrás, 3 dias atrás, isso pode fazer com que eu tome uma decisão muito errada, né? Então, hoje no mundo digitalizado, onde a informação ela vai de qualquer lugar do mundo, né, alcança qualquer pessoa, né, através da internet, da globalização, basicamente a gente tem uma rapidez muito maior com que a propagação das informações chegam até o consumidor e, obviamente, ele pode tomar essa decisão mais rápida, né? Mas é importante que se baseie em informação que seja confiável, né? Que foi checada, que foi verificada, cujas pessoas que a produziram realmente são pessoas que compreendem, né, o que é aquele setor e como que ele pode corresponder. Então, nesse sentido, a matéria-prima que devemos utilizar para tomar de decisões, ela precisa ter segurança, qualidade, confiabilidade.
E um sistema de informação gerencial, ou seja, um sistema de informações que é criado justamente para dar suporte à gestão, ele dá esse suporte a todas as funções de uma empresa, fornecendo informações seguras e em tempo hábil, né? Informações seguras porque são confiáveis, informações verificadas, e em tempo hábil, que quer dizer em tempo adequado, né? Em tempo adequado para que aquela informação que eu preciso, ela possa chegar no momento certo, né? Se eu trabalho, por exemplo, com escala de produção muito alta, eu tenho que estar atento se o estoque dos meus insumos, né, eles estão sempre em um nível aceitável para não correr o risco de eu não passar, de eu não, isso não é expressão, perdão, de a empresa não conseguir chegar, por exemplo, a uma determinada semana, a um determinado mês e faltar produção porque faltou insumos, isso mostra que o sistema de informação gerencial ele não é eficiente, né? Da mesma forma que se um cliente ele está esperando receber produtos dessa empresa e ele não tem no dia que foi acordado ou combinado, então isso mostra que a empresa ela tem deficiência no seu sistema de informação, né? Porque ela tem que manter tudo funcionando no fluxo perfeito. Então imagine, por exemplo, uma grande empresa de grãos, por exemplo, como a Amage, né, das maiores produtoras de grãos do mundo, como que ela faz para atender o interesse de tantos clientes, né, a qual ela exporta seu produto ou vende aqui dentro do nosso país mesmo, né? A quantidade de insumos que precisa ser comprada, a quantidade de vendas que precisam ser fechadas, a quantidade de funcionários que precisam ser pagos, cada uma desses exemplos exige uma série de atitudes a serem tomadas para que tudo isso funcione regularmente, né? E no passado isso foi muito difícil, né? Quando a gente tinha apenas o papel e caneta para poder controlar essa situação. Mas nos dias de hoje, com a digitalização, né, as máquinas elas trabalham para a gente, né? Os softwares, os aplicativos, eles vão gerando informações com que fazem com que os gestores, os diretores, eles consigam, né, tomar uma decisão de forma mais rápida. Então, nesse sentido, toda empresa hoje, do menor ao maior, precisa ter um sistema de informação gerencial, né? E, obviamente, quem for uma empresa maior precisa, inclusive, se preocupar com, ou, aliás, ter uma preocupação maior com a segurança desse sistema de informação, né, para que não seja, por exemplo, hackeado, informações dos funcionários da empresa, da própria empresa, dos clientes, dos fornecedores da empresa não sejam roubadas, né, e vendidas na internet. Então, cada vez mais o sistema de informação ele é necessário e ele está mais complexo, né? Por quê? Porque cada vez mais a gente está gerando informação. E a quantidade de informação que se gera hoje em qualquer setor, ela é muito maior do que era alguns anos atrás, né? Tanto é que os computadores já não dão conta de armazenar todas essas informações e existe hoje o serviço muito falado, né, mas que muita gente não entende muito bem como funciona, que é a computação em nuvem, né, o armazenamento em nuvem. E o que é o armazenamento em nuvem? É você terceirizar as informações e os dados de sua empresa, por exemplo, não nos computadores da própria empresa, mas nos computadores de outra empresa, né? Ou seja, uma empresa que você contrata para assegurar que as suas informações elas vão estar sempre seguras e disponíveis, né? Se acontecer, por exemplo, um desastre, né, como a empresa pegar fogo, destruir todos os computadores, né, não vai ter problema, porque os arquivos da empresa estarão digitalizados e armazenados em nuvem, né? E basta que você acesse o programa de sistema
gerencial da empresa em qualquer computador, em qualquer dispositivo eletrônico com acesso à internet, em qualquer lugar do mundo, né? E isso realmente é uma facilidade imensa que traz para as empresas do dia de hoje para que consigam trabalhar com segurança sem essa preocupação de perder essas informações caso os computadores fossem roubados, caso os computadores fossem destruídos por algum desastre, como que eu citei, entre diversas situações, né? Então, a nuvem hoje ela está sendo necessária até para nós, usuários comuns, né? Para que a gente não gaste o armazenamento do nosso celular, né? A gente pode deixar nossas fotos e os nossos arquivos armazenados em nuvem, da mesma forma que o nosso computador pessoal. Então, isso é uma facilidade muito grande, né? Que a tecnologia encontrou para poder saber lidar com esse volume de dados cada vez maior, né? Então, esse é o conhecimento preliminar que a gente precisa. Até aqui deu para compreender, pessoal? Principalmente o que é a informação e a importância de um sistema de informação gerencial. Deu sim, Washington. Deu sim, Washington. Ok, muito bem. Então agora a gente vai entender outros 3 importantes conceitos, né? O primeiro deles é o dado, né? Dado é uma característica qualquer obtida diretamente de um objeto, um ser ou um sistema, né? Agora há pouco, por exemplo, eu falei que o sistema de informação cada vez ele armazena informações e essas informações são registradas em dados, né? Conteúdo, né, que a gente insere em um determinado local. Quando um técnico de campo, por exemplo, vai lá na área de produção, verificar se não tem nenhuma praga, se foi adicionado lá o produto químico, ou defensivo biológico, né? Se os funcionários que trabalham naquela área estão todos presentes, né? Se está precisando de insumos para serem comprados, entre diversas outras informações, tudo isso vai ser sendo registrado, né? Ainda hoje ela pode ser registrada numa folha, né? A gente chama de lista de verificação, onde eu vou fazer o registro de tudo que eu consegui visualizar, que está correto, ou até mesmo o que está incorreto. E o que tiver incorreto, eu vou chamar a atenção de funcionário, eu vou chamar um funcionário do outro departamento para resolver, né? Então, preciso verificar o que está ok e o que não está ok. E se eu coloco essa informação no papel, essas informações elas podem ser consultadas, né? Assim como o mais adequado nos dias de hoje é eu inserir essas informações em um programa de computador. Então, o dado, ele pode ser simplesmente uma anotação, né, de ok, um número, uma letra que vai me dar uma classificação de alguma atividade, né? Então, dados são informações básicas, né? Quando vocês, por exemplo, fazem anotações das nossas aulas, essas informações que vocês anotaram, por exemplo, no caderno, são dados que vocês estão inserindo no caderno de vocês. O segundo conceito que a gente precisa assimilar aqui nesse assunto é a questão da informação, né? A informação é a consequência do processamento aplicado a esses dados, né? Eu coloquei as informações que eu visualizei, né, numa folha, né, na anotação do meu caderno. Um dado por si só, ele não vai trazer uma transformação ou fazer com que a empresa ela tome uma atitude, né? Um dado ele vira uma informação quando ele é processado, ou seja, quando eu consigo extrair desse dado uma noção do que ele me representa. Então, se eu fui lá no campo, né, verificar se não se desenvolveu nenhuma praga, nenhuma doença, e eu verifiquei que uma determinada área eu consegui identificar que está aparecendo uma praga lá que precisa ser combatido, eu vou fazer essa anotação, né? E aí eu vou fazer a verificação
todo dia. E o que está acontecendo? Essa praga, ela está sendo combatida, ela está diminuindo ou ela está se reduzindo, né? O produto que está sendo aplicado, ele está tendo efeito ou não está, né? Então é a informação que vai me dizer isso, principalmente quando eu a comparar com os dias anteriores, né? E continuar fazendo essa análise do futuro, né? Ou seja, o dado por si só, ele é importante, obviamente, mas ninguém vai tomar uma atitude se você não conseguir transformar esse dado e agregar eles a um conjunto de outros dados para que eu possa ter uma noção, né, do que aqueles dados juntos estão me dizendo. E é isso o que eles me dizem. Uma informação que me dá uma orientação de como eu agir. Tá dando para compreender, pessoal? Sim, Washington. E aí a gente chega ao terceiro e último conceito, que é o processamento de dados, né? O processamento de dados é aplicar aos dados um conjunto de operações logísticas e matemáticas que produzam uma informação que pode ser usada para tomar decisões, né? Dados, quando agregados a diversos outros, né, e analisados, eles vão me dar uma informação. Mas a informação que eu posso extrair pode ser diferente da informação que algum de vocês consiga extrair. A análise ela vai ser diferenciada, né? E isso vai acontecer pela nossa capacidade pessoal, né? Pela nossa formação profissional, pelo que a gente conhece sobre o determinado assunto a qual aqueles dados estão nos informando. Então a gente precisa de algo mais criterioso para que eu consiga fazer com que essa informação que vai ser extraída, ela seja confiável, que é o que a gente conversou lá no início. E como é que a gente faz isso? Justamente aplicando esse conjunto de dados e informações, operações logísticas como estão aqui em matemáticas, né? Aplicando cálculos, aplicando fórmulas, gerando gráficos e relatórios que vão fazer com que esses dados possam ser mais facilmente interpretados e, obviamente, a solução que precisa ser tomada a partir deles fica bem mais óbvia, né? Então, e um exemplo bem prático, né? Quando eu fui lá no campo e extraí informações, né? Coloquei, por exemplo, numa folha e depois joguei essas informações que eu colhi em uma planilha do Excel. Então, o que que eu inseri na planilha do Excel? Eu inseri, por exemplo, números e letras que representam é, um código ou informações que vão dizer algo, né? Então, suponhamos que eu estou fazendo lá no campo um levantamento de quanto é que está a minha produção ao longo da semana. Então, eu vou ter lá na planilha do Excel, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, né? E cada um das colunas para esses dias, eu vou inserir um número, né? De quantas toneladas, por exemplo, eu consegui extrair na colheita daquele dia. E aí, quando eu preencher segunda, terça, quarta, quinta e sexta, depois eu posso somar tudo. Isso vai me dar um total. E aí eu posso aplicar uma fórmula matemática. Quando eu aplico essa fórmula matemática, eu posso, por exemplo, gerar a porcentagem que foi produzida em cada um desses dias. E aí eu posso saber qual foi o dia mais produtivo. Foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Através dos números que eu registrei, eu posso ter acesso a essa informação. E aí eu posso gerar um gráfico e posso colocar esse gráfico no relatório, que vai dar uma análise detalhada de como foi a produtividade durante a minha semana de trabalho, né? Então, quando eu insiro, né, essas informações que eu colhi lá no campo, eu estou inserindo dados na planilha do Excel, né?
Esses dados, quando estão lá na planilha, e eu posso ter uma interpretação, eu chamo de informação. Mas quando eu aplico uma fórmula matemática para poder, por exemplo, saber qual foi o percentual da produção e gerar um gráfico através disso, aí eu tenho o processamento de dados. Deu para ficar claro, pessoal, os exemplos em relação a cada um dos conceitos? Deu sim, Washington. Então percebam que a gente só chega no nível do processamento de dados, né, depois de ter feito essas duas etapas. E por isso é muito importante que desde o início que a gente está colhendo os dados, isso passe por uma verificação, né? Isso passe por uma seriedade na coleta dessas informações, para que a gente tenha o quê? Confiabilidade, né? Porque a partir do momento que eu conseguir gerar um relatório, né, onde tem, por exemplo, gráficos e a descrição com palavras dizendo o que está acontecendo na minha propriedade e quais são os cenários futuros que podem ocorrer, o gestor aí vai ter mais facilidade para tomar a decisão do que precisa fazer para que a empresa continue dentro do seu equilíbrio natural, né? Da sua forma empresarial tradicional de se trabalhar de forma segura. Então, dado, informação e processamento de dados são fundamentais para que a gente tenha um sistema de informação gerencial eficiente. E aqui a gente tem um diagrama de como que funciona o sistema de informação gerencial, que a gente pode chamar de SIG, né, pela sigla. Esse conceito aqui ele vem lá da engenharia de produção, certo? Assim como muitas formas de a gente entender outros aspectos de produtividade, tudo começa com a entrada de recursos de dados. Ou seja, alguém, por exemplo, insere informações, registra informações em um sistema de informação gerencial. O sistema, ele faz o processamento dos dados. E depois ele faz com que esses dados saiam de produtos de informação, né? Ou seja, quando os dados são processados, você vai transformar em relatórios, você vai transformar em um artigo, em um boletim técnico, né? Isso dentro do nosso setor. Então percebam como, inclusive, é uma analogia de até no que diz respeito a questões biológicas de como isso deve acontecer, né? Por exemplo, para eu poder viver, eu preciso respirar, né? Como é que eu respiro? Eu respiro oxigênio, não é isso? Eu levo oxigênio para o meu corpo através das minhas narinas. Ele passa por diversos órgãos, né? Principalmente o pulmão, que é como se fosse um filtro, né? Esse oxigênio vai ser levado para diversas partes do meu corpo. E depois esse oxigênio, ele não vai ser mais oxigênio, ele vai ser transformado em um outro tipo de gás e ele precisa sair do nosso corpo, né, com a atitude da expiração. Então, houve um processamento do gás que o transformou em outro. Concordam comigo? Sim, Da mesma forma, quando eu vou me alimentar, né, eu estou inserindo alimentos pela minha boca, então eu estou, é como se fosse a entrada da informação. Esses alimentos eles vão ser processados no meu estômago, né, seria aí o processamento das informações, e depois tem a saída, né, que a gente nem vai comentar como é a saída. Mas, ou seja, dentro da biologia a gente encontra muitos exemplos de como o sistema gerencial digital ele é uma reprodução de aspectos que acontecem na nossa vida. Tudo
é entrada, processamento e saída, né? Se eu vou ler um livro, eu vou estar coletando informações na minha leitura, né? E não basta ler por ler. Eu vou parar para pensar algumas vezes. Olha, a personagem tal está tomando decisão, né? Olha, isso é triste, olha, isso é engraçado, né? Eu vou estar me emocionando, né? Porque eu vou estar interpretando tudo que está descrito nesse livro. Isso é o processamento de dados, né? E quando eu paro para discutir com, com alguém sobre esse livro, para falar sobre esse livro, ou produzo um texto, né, uma redação sobre o que eu li, eu estou gerando informações de saída, né? Então, basicamente, a gente tem no meio digital uma reprodução de muitos aspectos biológicos. E é assim que o sistema de informação gerencial funciona: entrada, processamento e saída. Sendo que dentro do processamento é onde há uma tensão muito maior, né? É onde a empresa precisa investir em segurança dessas informações, investir na construção de algoritmos, né, que é a linguagem de programação, para garantir que os cálculos matemáticos que vão ser gerados, eles sejam precisos, né, para a gente não ter distorção das informações e ter uma informação de saída errada, né? Então, para isso tem que haver o controle de desempenho do sistema, que começa com coisas mais simples, como, por exemplo, você ter um antivírus, né, no sistema, e vai para áreas mais avançadas, como você ter um backup, como você importar essas informações para a nuvem, e por aí vai. E dentro desse mesmo aspecto de processamento de dados é o armazenamento de recursos de dados, né? Que, como a gente falou, pode ficar nesse mesmo ambiente onde ele é processado, ou a gente pode levar esse processamento para outro lugar, né? Que no caso seria a nuvem. Pessoal, é muito conceito que não é da área de vocês. Está dando para compreender realmente? Tá sim, Washington. Esses conceitos são da engenharia de produção, né? Sim, principalmente esse aqui que a gente está tocando agora, tá? Ok. Também chamado de input e output. Entrada, transformação e saída. Então, quais seriam os benefícios gerados por um SIG, né? Por um sistema de informação gerencial eficiente? Os principais benefícios seriam a redução de custo de operações, né? Ou seja, as atividades da empresa ficam mais baratas, porque, por exemplo, os sistemas, eles substituem muito o trabalho de pessoas que os realizavam esse trabalho no passado, né? Pessoas passavam um tempão calculando as informações, interpretando elas, processando. Isso agora é feito pelo sistema de computador, onde a gente vai precisar apenas de uma ou duas pessoas para poder fazer a manutenção, os ajustes, as adaptações que a gente precisa. Vai haver também melhoria na produtividade, porque se as informações são seguras e confiáveis, ou seja, precisas, isso também vai melhorar a forma como a gente trabalha e tende-se a produzir mais, né? Também é benefício a melhoria na tomada de decisões por meio de informações mais rápidas e mais precisas, né? A gente não leva tanto tempo para tomar decisões o quanto a gente levava no passado, né? E isso é muito bom, né? Porque isso a gente não tem que esperar para o dia anterior, né? Hoje no mercado mais competitivo, globalizado, a gente tem que tomar às vezes decisões imediatas, né? E muitas vezes, como tudo na vida, a gente não toma a decisão certa. E isso não é problema muitas vezes, porque isso faz parte, né, de quando a gente é pressionado a dar uma resposta rápida. Mas, quando eu tenho informações confiáveis, a possibilidade de eu tomar uma decisão errada, ela é muito mais, aliás, muito menos possível, né? A estatística nos diz que há muita mais confiabilidade nas tomadas de decisões quando a gente se baseia em informação científica, técnica, né?
Então, isso reduziu bastante os erros nas tomadas de decisões, principalmente nas informações aí que são tomadas de formas rápidas, né? E um outro benefício que é gerado por um SIG eficiente é o fornecimento de melhores projeções dos efeitos das decisões, que é a questão do planejamento, né? Ou seja, com a qualidade das informações, eu posso desenhar melhor os cenários futuros que eu tenho pela frente, né? Se o relatório está me dando informações seguras, eu vou ter agora possibilidade de, muitas vezes, visualizar possibilidades que eu não tinha no passado, né? É óbvio que aqui a gente não está falando de decisões que precisam ser tomadas de forma rápida, né? Mas informações que precisam ser levadas alguns dias, né? Eu tenho um relatório, por exemplo, que está dizendo que os preços dos insumos estão aumentando, né? O que eu posso fazer? Eu vou comprar, então, o que está disponível agora no mercado, né, para que eu tenha os produtos mais baratos e assim não tenha que comprar mais caro no futuro, pelo menos durante algumas semanas, né? Eu posso tentar conseguir um fornecedor que continue me vendendo pelo mesmo preço que atualmente. Eu posso fazer um acordo com empresas do meu próprio setor para que a gente compre junto e assim consiga desconto, né, e não sofra com esse aumento do preço, que vai significar também um aumento do meu produto. Então, quando eu tenho informações seguras, eu posso analisar melhor essas decisões que eu tenho, né? Então, isso ajuda muito a um gestor planejar os seus cenários futuros. Esses aqui são apenas alguns, né, dos diversos benefícios que são gerados, né? Principalmente no que diz respeito à redução de funcionários e mais qualidade, né, com que essas informações elas podem ser confiadas por um, por um gestor, né? Quando a gente trabalhava apenas com pessoas nos dando informações, era comum o gestor dizer, mas você tem certeza que é assim? Né? E aí muitas vezes essa decisão ela poderia ser questionada, ela poderia ser desacreditada, e quando você recebe essas informações agora através de tanta ciência tecnológica, um gestor não vai discutir com o computador, né? Então é para isso que a tecnologia veio, para nos ajudar. Então, o uso de sistemas de informações gerencial nas empresas, ele pode ser dividido em sistemas menores, correspondentes a um conjunto de subsistemas considerando o nível estratégico e tático, desenvolvidos e implantados com as necessidades e em conformidade com a própria estrutura da empresa, né? Ou seja, a necessidade de, dentro de um sistema gerencial, a gente poder dividir esse sistema em vários outros, que são os subsistemas, né? E aí, quando cada um dos subsistemas ele está funcionando de forma separada, mas ele pode ser integrado, onde um vai trocando informações como os outros. Um exemplo bem prático, né? Eu tenho o sistema do professor online para registrar a presença de vocês, jogar as notas de vocês lá, né? Registrar algumas observações, verificar o horário das turmas, entre outras situações. Da mesma forma, vocês têm o sistema de vocês que é o aluno online, onde vocês recebem essas informações que eu registro no meu. Mas são dois sistemas diferentes, né? A Luzia, que é a nossa secretária, ela tem o SIG, né, que é o Sistema Integrado de Gestão Escolar, que também pode ser acessado pelos coordenadores e pelo diretor. Esses sistemas, o professor online e o aluno online, são subsistemas do SIG, né? Eles estão integrados, mas cada um pode ser usado por usuários diferentes e com interesses, né, também diferentes. E aí, obviamente, há um acompanhamento através do sistema geral e todas as informações elas são integradas, né, para que possa haver o bom funcionamento do sistema completo.
Deu para compreender, pessoal? Sim, Washington. E aí, quais seriam os subsistemas, né, mais comuns? E para que servem cada um deles? A gente pode ter numa empresa um subsistema de marketing, que faz a previsão e planejamento das vendas, e também o cadastro de clientes, né, onde eu posso trabalhar, inclusive, com o marketing direto, enviando e-mails para esses clientes, enviando correspondência, promoções. A gente pode ter um subsistema pessoal, né, ou seja, que vai ser dedicado às pessoas, aos funcionários da empresa, onde pode ser formulada as folhas de pagamento, o planejamento, né, de pessoal, né, de contratações, de demissões, de treinamento dos funcionários. Posso ter um subsistema de produção, que serve para o planejamento de produção, né? Quanto é que a gente vai produzir, né? Ou pretende produzir nesta semana, nesse mês, nesse ano. E para fazer também análise dos custos, né? Quanto é que essa produção me custaria? E aí, a partir daí, eu posso ver, por exemplo, onde é que eu posso reduzir custos, como é que eu posso aumentar a lucratividade. Então, um sistema muito importante. E o subsistema de finanças, né? Traz o controle de fluxo de caixa e de análise de custos, né? Então, são subsistemas, mas aí, novamente, todos eles podem trocar informações, né, através do sistema geral. Do de finanças, por exemplo, por eu ter o fluxo de caixa, eu vou integrar ele ao subsistema pessoal para poder formular a folha de pagamento, né? Aliás, até porque para poder liberar salários de funcionários ou estabelecer salários, eu preciso saber o dinheiro se está disponível. O sistema de produção, se eu tenho análise de custo, as finanças também, o subsistema da finança vai ser muito importante para eu poder verificar, né, os preços, por exemplo, que eu tenho registrado dos meus insumos, para verificar quanto é que está custando cada área produzida, e por aí vai, né? Então, nos dias de hoje, em virtude dos custos, né, não é toda empresa que tem condições de ter um sistema geral que contemple todas as áreas da empresa. Então, dependendo da empresa, eu posso ter uma empresa que vai pagar apenas por um sistema para controlar a produção, apenas por um sistema de finanças, né? Normalmente esse é o mais comum. Empresas, principalmente pequenas, adotam apenas um sistema de finanças, mas o ideal é que quanto maior for a empresa, mais subsistemas elas tenha, né? O ideal é que os sistemas sejam integrados, né? Essa é a lógica do mundo de hoje, porque se o sistema ele não é integrado, você não tem troca de informações, então vai dar muito trabalho para essas informações elas serem repassadas através de relatórios, por exemplo, de boletins, e eu vou registrar no computador informações que já estão sendo utilizadas em outro sistema, né? Então não faz mais sentido os sistemas trabalharem de forma individual. Deu para compreender, pessoal? Sim, Washington. Tá chato, né? Eu sei que hoje o assunto não é dos mais interessantes, mas a gente precisa compreender, né, como é que essa área funciona. Eu vou deixar outros assuntos que eu coloquei aqui apenas para complementar, certo? E vou para o outro assunto mais específico. No caso, é a gestão de pessoas, né? Como a gente acabou de ver, a gente pode ter um sistema que nos ajuda, né, a, ao controle do cuidado com as pessoas. Mas essa é uma das áreas em que a gente ainda precisa mais de pessoas do que de softwares, né? A gente precisa de uma área que se dedique a ter o controle dos funcionários, né? Então, a gestão de pessoas, também chamada de gestão de recursos humanos, né, como o próprio conceito está aqui, ela é o setor da empresa que concentra todas as informações de quem é determinado funcionário, qual o cargo que ele ocupa e quais suas funções, né?
há quanto tempo ele está na empresa, né? Quais os equipamentos de proteção individual que ele precisa, qual o salário que ele tem, qual a progressão que ele pode ter na carreira, ou seja, se ele hoje é um técnico de campo, ele pode chegar em quais outros cargos ao longo do tempo. Ou seja, diversas informações, é um raio-x de todo mundo que trabalha na empresa. Então, a administração de recursos humanos ou administração de pessoal, ela lida diretamente com aspectos ligados à forma com que a empresa administra os funcionários dentro da empresa, né? Tanto é que a gente pode ter um gestor apenas para essa área, né? Para cuidar especificamente dessa área. E nós temos, né, cursos técnicos e faculdades para formar apenas pessoas que serão gestoras de pessoas, né? Esse curso, ele ainda é chamado, ou algumas universidades não é, mas a maioria ainda é, de recursos humanos, simplesmente, né? E esse é um conceito que hoje muitas empresas e pessoas estão deixando de utilizar, porque acham que usar a palavra recurso, né, comparando a outro recurso, como o financeiro, o recurso produtivo, recurso material, isso seria uma forma de você considerar que as pessoas são iguais a qualquer outro tipo de recurso, né? Então, muitas pessoas estão deixando de usar essa denominação por acreditar e defender que as pessoas, como a gente já conversou inclusive nessa disciplina, elas são é, as peças principais de uma empresa, né? Uma empresa ela não existe se não tiver pessoas e ela não tem sucesso se não tiver boas pessoas, né? Boas no que diz respeito em valores éticos, profissionais e na sua formação também, né? Ou seja, bons profissionais fazem uma boa empresa. Então, há hoje essa defesa de deixar de dizer que essa área trata de recursos humanos, né? E sim é uma área de gestão de pessoas. A administração de recursos humanos, ela tem assumido um papel estratégico nas empresas, na medida em que visa transformar os colaboradores em fonte de vantagem competitiva, ou seja, fazer com que os funcionários sejam também um diferencial na empresa, né? Então, durante um bom tempo, as pessoas eram uma parte da empresa que tinha uma importância muito menor, né? E a área que cuidava das pessoas tinha como principal preocupação apenas a questão do pagamento, né? E aí, ao longo do tempo, veio se criando mais alternativas do que esse departamento poderia fazer para tornar essas pessoas melhores, né? Oferecendo capacitação, oferecendo treinamento, chamando essas pessoas para conversar quando se identifica que elas estão com algum problema pessoal, oferecendo benefícios que além do salário, como por exemplo um plano de vida, um plano de saúde, né? Dando prêmios, né, para valorizar o esforço dos funcionários que mais são comprometidos com os objetivos da empresa, né? Então, a gestão da empresa ela assumiu um papel muito importante, né? A ponto de muitas vezes o gestor dessa área de recursos humanos ele ter às vezes uma consideração muito maior do que o próprio presidente, diretor, né, gerente da empresa, gerente geral da empresa, porque alguns funcionários têm mais contato com o gestor de pessoas do que o próprio gerente da empresa. Então isso faz com que haja uma simpatia maior, né, e uma identificação também. Então essa área hoje ela é muito estratégica para o bom funcionamento das empresas atuais. A disponibilidade de mão de obra qualificada é um grande problema a ser resolvido, né? Tendo em vista que no campo se torna ainda mais importante o papel da gestão de pessoas na empresa, principalmente como forma de buscar as pessoas certas para as funções certas, né?
Daí, toda vez que uma empresa precisa buscar um novo profissional, né, é preciso ter muito cuidado, né, precisa analisar bem para que não haja problemas. Contratar e demitir pessoas, pessoal, perante a legislação do trabalho é um processo muito caro, né? Então não existe essa história de contratou e demitiu amanhã. As empresas elas vão conversar, se o funcionário não está correspondendo às expectativas, os gestores de pessoas chamam o profissional para conversar, tentam entender o que está dificultando o trabalho dele, ou seja, tentam manter o máximo possível as pessoas na empresa. Elas só vão ser demitidas se realmente for a última alternativa, né? E principalmente se faz isso para que se possa realmente criar um clima de família, né, de que todo mundo se conheça, todo mundo se goste e trabalhe bem. Quando a empresa tem muita gente sendo contratada e demitida, isso mostra que alguma coisa ali está errada, né? E outro ponto importante a ser destacado aqui é que a disponibilidade da mão de obra, né, vai variar também bastante de onde a empresa está localizada. Então, vai haver empresas onde a mão de obra pode ser farta e outras nem tanto, né? A gente tem hoje no nosso país recorde de desemprego, mais de 14 milhões, mas se a gente for ver é, os sites especializados nessa área, a gente vai ver que tem muitas vagas em empresas e sobrando, né? E que muitas vezes é preenchidas por estrangeiros. E por que isso acontece? Porque muitas vezes as empresas não é que não encontram pessoas para trabalhar, elas não encontram pessoas com a qualificação necessária, né? Daí, como eu já falei, volto a falar, né? Preocupe-se em fazer um curso, né, em outra língua, principalmente o inglês, preocupe-se em fazer cursos de softwares, né, específicos, né, de informática, porque isso é essencial nos dias de hoje, além, obviamente, de uma faculdade ou um curso técnico que é importante, mas que hoje não é o referencial, não, viu? É bom que vocês tenham noção disso, que as empresas se importam muito mais hoje em ter uma pessoa comprometida com os resultados, que tenha disposição para trabalhar e que tenha conhecimentos, né, de uma outra língua e de informática, porque o que faltar de conhecimento técnico, ela está preparada para oferecer. Então, hoje é um diferencial ter um curso técnico na faculdade, mas já não tem o peso que se tinha antes, né? Daí a importância da gente ter essa preocupação de ter uma formação por conta própria, né? Da gente se aperfeiçoar naquilo que a gente mais se identifica. E aí o último ponto para a gente destacar aqui, né, quais são as principais atividades do setor de pessoal. São vários, mas os principais são esses dois: recrutamento e seleção de pessoal e treinamento e desenvolvimento de pessoal. No recrutamento e seleção de pessoal, é divulgar uma vaga, né, de emprego, quando a empresa está precisando, e selecionar as pessoas que vão querer concorrer a essa vaga, né? Ela pode colocar um anúncio no site, ela pode colocar um anúncio nos jornais, né? E para fazer a seleção, ela pode receber currículos, fazer entrevistas, fazer dinâmicas de grupo, o que é muito comum, fazer verificação das páginas das redes sociais dessa pessoa, né? Aquela história, diga-me o que tu postas que eu te direi quem és, né? Então é algo que a gente deve se preocupar nos dias de hoje. E o treinamento e desenvolvimento de pessoal trata de oferecer capacitação, né? Seja um treinamento complementar à formação da pessoa para que ela possa ocupar o cargo que ela precisa na empresa, ou mesmo sobre as novidades que estão aparecendo no setor e o profissional dessa empresa precisa se atualizar, né? Então, são esses os dois pontos principais desse setor. Pessoal, está tudo claro? Nenhuma dúvida? Deu para compreender a importância sobre esses dois importantes setores de uma empresa
Que bom. Não deixem de fazer, então, né, mais tarde a atividade que vai ser disponibilizada, que vai ser muito importante, inclusive, para uma outra aula futura, onde a gente vai fazer uma dinâmica, né, com base na atividade que vocês vão fazer hoje à tarde, que trata sobre a gestão de pessoas. O link para o formulário da frequência de vocês já está disponível, tá? Grato pela presença de vocês e a gente se vê amanhã.